Iniciando então, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos os colegas para essa nossa aula de hoje, tá? Começando com um grande recado, lembrem de participar do nosso sorteio lá, do nosso mouse gamer Logitech G203 com 8.000 DPIs, mouse muito bacana, gosto bastante. Como que vai funcionar o nosso sorteio, pessoal? Os alunos, é um sorteio exclusivo para os alunos das disciplinas de desenvolvimento de sistemas 1 e 2, tá? Dos cursos de engenharia da computação e bacharelado de sistemas de informação, matriculados e regulares neste semestre, ok? Para concorrer, você precisa acompanhar os vídeos lá no portal, no YouTube, né? Curtir e se inscrever. Beleza? É importante que vocês tenham essa acessibilidade lá no canal lá para acompanhar, né? É um estímulo para vocês acompanharem o conteúdo. Outro detalhe importante, no final do mês, né, na virada na conclusão do bimestre, eu vou fazer o sorteio via o canal, né, um sorteio randômico, vou fazer ao vivo, se vão poder acompanhar. Concluso isso e sorteado, eu faço a verificação se esse aluno atingiu aí a nota e a média do bimestre. Beleza, pessoal? Resolvido, né? O aluno leva o mouse. Daí eu combino de entregar para vocês aí o mouse quem for o felizardo. Perfeito? Show, 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 pessoal. Então, iniciando lá o nosso conteúdo, e para iniciar, gostaria de lembrar o que vimos na aula passada. Quem pode me ajudar aí, pessoal? O que nós vimos na aula passada? Podem se manifestar no chat aí mesmo. O que nós vimos? Vamos lá. Muito bom, Gabriel. Realizar o diagrama do SQL, né? Diagrama do banco de dados. Alguém lembra o nome desse diagrama que nós fizemos? Na aula retrasada a gente trabalhou com diagrama lógico, físico e esse. Esse tem um nome bem peculiar e bem famoso, que é o diagrama de entidade e relacionamento, tá? Nós usamos o Workbench, né, que é um cliente para o MySQL, qual permite a gente se conectar na base. E além disso, ele também permite que você crie diagramas, tá? Faremos hoje o que, pessoal? Hoje a gente vai colocar a mão na massa na criação da base de dados. Então, hoje a gente vai criar a estrutura do banco de dados. Tá? Nas aulas seguintes, nós vamos criar os dados, a gente vai inserir os dados dentro dessa estrutura, dentro das tabelas do banco de dados, né? E, por fim, também na outra aula, a gente vai consumir esses dados das tabelas gravadas. Tá ok, pessoal? Tranquilos? Beleza? Muito bom. Então, para isso, deixa eu só desconectar aqui. Aí. Vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu aumentar aqui a organização da tela. Que beleza. E aqui o chat dos participantes. Show. Se puderem confirmar se vocês estão visualizando a tela que eu compartilhei, é a tela do Workbench aberto. Eu ainda não autentiquei no banco, né? Então, lembrando que o banco de dados é um servidor, né? O nosso sistema gerenciador de banco de dados é o MySQL. Ele é um servidor que está rodando na porta 3306. Cada servidor tem um padrão de porta aí. O MySQL é esse. Então, ele está executando nessa porta, né? E se eu tiver com essa porta aberta, eu consigo conectar remotamente. Basta eu passar o endereço, né, de um host, se tiver mapeado no DNS, ou um IP, né, apontando para essa porta, com o usuário e senha eu consigo autenticar. Beleza? Para começar a parte prática, pessoal, um minutinho, abram o Workbench de vocês, por gentileza.
Enquanto os colegas abrem o Workbench, um detalhe importante. Ah, Carlos, eu estou com um erro no meu Workbench aqui, eu não consegui abrir. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mostrar alguns comandos, vou explicar um pouco eles, vou falar o intuito deles, tá? É, e depois eu vou disponibilizar o material e deixar um tempo para vocês praticarem, tá ok? Então, fiquem tranquilos. Quem não conseguir, eu até sugiro quem também conseguir fazer essa autenticação, que primeiro guarde as instruções, eu vou disponibilizar o slide, né, o conteúdo do que eu vou fazer e depois você pratique. Eu acho que é uma forma boa, didática, de vocês assimilarem o conteúdo. Então, primeiro vocês acompanham comigo, tá, pessoal? E depois executam lá dentro do Workbench de vocês, né? Então, não precisa sair executando agora, né? Eu vou dar bastante tempo para vocês colocarem em prática aí é, é, o que nós vamos exercitar e vamos aprender hoje. Os colegas que já têm uma prática em banco de dados, né? Eu trabalho com uma didática, pessoal, em especial no curso de engenharia, que é diferente dos demais, né? Em virtude da carga horária, em virtude é, é, também do conhecimento que vocês já têm, né? Afinal, já estão no terceiro ano, já passaram por uma experiência bem bacana aí com a área de tecnologia, com a área de engenharia. Então, é importante saber que eu vou seguir daqui de um período em diante, tá? Então, eu trabalho numa didática diferente que eu acho que é mais própria para os alunos de engenharia, né? Já é o quarto curso aí que eu trabalho com banco de dados aí para a turma similar a de vocês. Então, com certeza, é uma forma bem produtiva. E os colegas que já trabalham com banco vão notar que alguns conteúdos nessas aulas vão ser incrementais. Ah, Carlos, você não falou de tal coisa. Opa, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Nós concluímos esse bimestre, ou devemos concluir esse bimestre, sabendo criar estrutura, inserir os registros no banco e consultar esses registros. No próximo semestre, a gente vai fazer isso no Java, e daí no Java a gente vai aprender a conectar o Java com o sistema gerenciador de banco de dados, e ali a gente vai ter algumas didáticas. Eu vou revisitar um pouquinho desse conteúdo e complementar um pouco esse conteúdo. Tá joia? Beleza? Então, pessoal, primeiro passo. Deixa eu só pegar meu material de apoio e colocar aqui do lado. É um material que depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, assim, é, o SQL, como eu citei, é uma linguagem. Essa linguagem é uma linguagem voltada à sintaxe de banco de dados, tá? Então, é voltada à sintaxe de banco de dados relacional, no caso, né? O que significa SQL? Structured Query Language, beleza? Estrutura com base em linguagem de query ou de consulta, tá? Existe um desdobramento, né, na estrutura do SQL. E aí vem algumas siglas, o DDL, que é o Data Definition Language, que basicamente é voltado à criação da estrutura do banco em si. Tá? O DML, que é o Manipulation Language, que é para manipular, né, as linhas, os registros. E o DCL, que é o Data Control Language, que é voltado aos controles, algumas operações. Tá? Tem também uma estrutura voltada à parte transacional, mas que já é um pouco avançado, que foge um pouco do escopo da nossa disciplina, né? Mas quem naturalmente for ou tiver interesse em trabalhar com um DBA, é interessante conhecer e saber como que opera a estrutura. Voltado também a algumas declarações e tudo mais, tá? Então, pessoal, no DDL, que é o nosso foco da aula de hoje, a gente vai aprender a fazer o quê? A criar tabelas, a alterar tabelas, a excluir elas, né? E basicamente é isso, no primeiro momento. Tá? Então, lembrando, pessoal, que cada estrutura que vocês fizeram da tabela de vocês é uma estrutura, e essa estrutura serve para organizar o conteúdo que vocês vão definir. Então, sempre que vocês modelarem, eu sempre sugiro, pessoal, comecem modelando, escrevam, desenhem, porque na hora que vocês desenham, vocês conseguem ver visualmente como que vocês estão estruturando o banco de vocês, para não acontecer como aconteceu comigo. Eu, mais ou menos na mesma época que vocês aí do curso, falei, poxa, legal, já vou conseguir fazer aqui, eu já vou programar. Depois eu monto o banco, vou fazer vou começar a programar, aí depois eu estruturo o banco, aí eu
vou lá na frente e penso, pessoal, que eu tive retrabalho de refazer classe, porque eu havia pensado numa estrutura que era inadequada para comportar aquele dado. Então, primeira lição, primeiro pensem no que vocês querem armazenar. Até porque tem dado que você pode utilizar na tua aplicação que você não vai armazenar, né? Ou não tem necessidade de armazenar, enfim, pode ter, tá? Então, o primeiro passo é esse. Depois, quando vocês tiverem a estrutura do que vocês querem armazenar, isso já representado no diagrama que a gente exercitou na aula passada, pessoal, agradeço todos os colegas aí que compartilharam o diagrama, que fizeram o exercício, aí foi bem produtivo, foi bem legal aí ver a evolução dos colegas, depois com as dicas, como que ficou as versões seguintes, ficou muito legal. Vocês fazem esse diagrama e vocês modelam. Essa minha estrutura vai ficar assim, essa daqui vai ficar assado. Aqui eu vou ter tal dado e aqui eu vou ter outro dado, tá? Então isso é bom para vocês pensarem, né? E outra situação importante, imaginem vocês colocando dado na tabela. Então, as tabelas, pessoal, são bidimensionais, elas são compostas de linhas e colunas, beleza? Então, nessa estrutura bidimensional, quando você cria ela, você pode imaginar ela sendo preenchida, né? Então, aonde numa planilha as colunas são os campos das tabelas, os atributos, e as linhas é os dados. Então, por exemplo, estrutura da tabela aluno, tá? Nome, matrícula. Então, opa, legal, tenho dois campos. Matrícula. Matrícula vai ser um número aleatório ou sequencial, como é o nosso caso aí da universidade. O nome da pessoa. Você imagina isso. Então, quais são as dimensões? Uma dimensão é da estrutura, o nome da tabela é aluno, com matrícula e nome, e outra estrutura e a outra visão é dos registros, né? O Carlos é aluno, o Gabriel é aluno, o Felipe é aluno, né? O João é aluno, e daí tá lá os dados deles com as matrículas. Então, quem ainda não tem essa prática da modelagem ou ainda precisa desenvolver um pouquinho, eu sempre sugiro, faz a planilha, preenche 3 registros dos dados, relaciona com a outra tabela de como que você vai guardar esse dado dessa tabela, você vai linkar com a outra, e aí, pessoal, vocês vão ver que vai ficar fácil de fazer. Feito esse pequeno exercício nas primeiras atividades práticas, pessoal, depois é automático. Vocês criam um hábito, vocês já entendem a lógica, vai automático ali, daí sim, daí pode ir direto para o código que não tem erro. Tá? Essa é uma dica que eu acho que, pelo menos para mim, pessoal, serviu bem, né, para assimilar como que era a estrutura e evitar ter que reescrever código. Tá legal? Muito bem. Então, vamos começar, pessoal, já aí na parte interessante. Então, o que eu vou fazer por primeiro? Eu vou criar o banco. Para isso, primeiro eu conecto. Então, ao conectar aqui, pessoal, vocês vão notar que ele já está aparecendo para vocês um local instance. Essa instância local, basicamente, ela se conecta no servidor que está operando localmente, lá na porta 3306. Eu dou 2 cliques, ele vai pedir a senha. Carlos, não apareceu para mim o pop-up de senha. Opa, se não apareceu o pop-up de senha, pessoal, ou apareceu algum erro, temos um problema, e aqui daí pode ser vários. Ou o servidor de vocês não está executando, aí você pode dar um MySQL de start lá no prompt, tá? Se tiver no Linux ou no Mac, ou no Windows entrar lá no gerenciador de serviços, vai ter lá uma linha com MySQL, você botão direito iniciar. Mesmo assim está dando erro, pode ser erro de autenticação da forma que foi instalado, ou pode ser alguma situação de senha. E o MySQL é campeão, pessoal. Acho que eu não cheguei a comparar isso, mas pelo menos assim, se você entrar no Stack Overflow, tem inúmeros erros ali de autenticação do MySQL que você pode ver. Então, eu já tive situações, pessoal, de instalar o MySQL e não tinha jeito de autenticar. Eu não instalei certo. Como isso? Não está dando certo, não está autenticando. Vai lá, olha, principalmente no Windows, pessoal. No Linux, eu nunca tive muita dificuldade na instalação, né, operando como servidor. Assim, nossa, foi muito bem. Puxa, vou lá ver um bugzinho. Daí vai lá, baixa a versão, baixa a release, eu faço um downgrade e daí vai. Tem até um dos colegas na aula passada, que eu ajudei no suporte, que ele estava baixando a última versão não estável,
E daí a gente pegou a última versão estável, ou duas anteriores, nossa, daí na primeira instalação eu lembro que deu certo, tá? Bem, ao fazer isso, o que vai acontecer? Vai abrir essa tela aqui para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, pessoal. Deixa eu só ver aqui se como que eu aumento a fonte aqui. Pessoal, não estou sendo muito feliz ao aumentar a fonte. Está muito ruim de visualizar aí? Compartilhem comigo, fazendo favor. Fiquei um pouquinho preocupado. Tá bom, João? Se os colegas conseguirem dar um zoom por aí, daí eu agradeço, tá? Se alguém tiver precisando de uma fonte maior. Opa! Parece que aumentou lá. Aumentou um pouquinho. Tá. Muito bem. Então, a primeira coisa, eu vou criar um banco, tá? Então, para criar o banco, pessoal, eu vou usar o seguinte comando: create database e o nome do banco que eu vou colocar, tá? Não usem caracteres especiais, nem espaços, tá? Cuidem com case sensitive também. Create database, vamos lá, aula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula no terminador, tá? Alguns SGDBs identificam o ponto e vírgula como um commit, porque uma coisa é você executar uma instrução, só que ele não ocorrer de fato no banco. Na aula de transação eu vou falar sobre isso, tá? E alguns você escreve commit, ponto e vírgula, daí ele diz que é transação de fato, tá? Que daí ele, de fato, é efetivo. Aspas simples, deixa eu lembrar, acho que aspas simples é comentário, tá? Ou barra asterisco, tá? Desculpa, barra asterisco. Então aqui, vamos lá. Para executar, sempre que você pega um bloco inteiro, vamos supor que você tenha vários creates aqui, ó, tá? Só de exemplo, não façam isso. É só para mostrar para vocês, ó. Então eu tenho vários creates. Na hora de executar, que é esse raiozinho que tem aqui, que é o comando de execução, eu não me recordo do atalho, pessoal. De regra, não utilizo interface gráfica, eu vou direto no console, né? Ou no shell. Você executa ele aqui. Se eu selecionar a primeira linha executar, ele só vai executar o que estiver selecionado. Então, nesse caso, a primeira linha. Então, aqui, dica 1. Quer executar tudo? Seleciona tudo. Quer executar só um pedaço? Seleciona só aquele pedaço que ele vai, só o que estiver selecionado. Tá? O Workbench funciona assim. Um ponto importante, pessoal. Agora vocês vão notar que eu vou fazendo blocos, né? E vou deixar o histórico aqui. Depois, se for o caso, eu salvo esse exemplo aqui para vocês. Ele sempre vai salvar um arquivo .sql, tá? Eu vou salvar esse SQL que eu vou executar agora na aula de hoje. E eu já posto junto com a apresentação no portal. Acho que fica útil para vocês, né? Deixa eu já até... Eu já vou começar a salvar aqui, pessoal. Undocument. Não. Deixa eu só usar o mesmo padrão da aula de vocês. Só para ficar. Então, A26. Tá? E fica lá igual o documento da apresentação. Eu posto os dois arquivos na sequência. Eu já vou salvando. Então, o primeiro passo é fazer isso. Seleciono, executo. Aqui embaixo, pessoal, ele vai aparecer, ó, Create Database aula, uma linha afetada, né? Sucesso. Ficou verdinho aqui, sucesso na execução. Ele pode gerar um warning também, né? Um aviso, ou ficar em vermelho, que é um erro. Tá joia? Beleza? Ok, feito isso, o nosso banco está criado. Tá, Carlos, mas cadê o banco aí? Aonde que está aqui o banco? Cadê? Então, se vocês vierem aqui ó, em esquemas, vocês vão ver que está aparecendo o quê? Sys e teste. Sys é um banco do sistema que quando você instala uma SQL vem junto. Cuidem, porque se vocês não modificarem isso,
ele sai usando o banco de dados do sistema, se for criando tabela que ele vai criando ali dentro, tá joia? E o teste foi um que eu fiz só para poder ver se estava funcionando. Então, para dizer, né, ou para aparecer essa base teste que eu fiz, eu preciso só dar um refresh na tela. Então eu venho aqui, refresh, está lá, base aula. Só que se eu sair executando, ele vai pegar a base padrão, via de regra é assist, que está em selecionado. Então, ou eu seleciono através de set as default schema, né? Então, schema é a minha base, ou eu venho aqui e digito use aula. E ele vai falar, opa, então o que eu fizer a partir de agora vai estar gravado na base aula. Carlos, quero gravar na base teste. Use teste. Aí ele vai gravar na base teste o que eu for fazendo. Ele vai trabalhar em cima dessa base. Então aqui é para você dizer qual é o banco que você quer trabalhar na tua base. Então, uma instalação do SQL Server comporta N banco de dados. Quantos? Quantos a tua memória e o teu disco aguentar. Pode ter 1 milhão de bases pequenininhas, pode ter uma gigante, tá? Vai depender muito do recurso computacional que está por trás, naturalmente. Tá joia? Eu já trabalhei com base de dados de 4 tera, pessoal. Foi o máximo que eu já trabalhei. Essa base de 4 tera era bem divertida. Fazer manutenção nela, em alguns momentos, era bem demorado. Então, a gente tinha que tomar cuidado, janela de manutenção. Puxa, a gente precisa fazer uma manutenção naquela tabela. Puxa, vai demorar quanto tempo para fazer, inserir um campo novo e organizar os dados? Ah, vai demorar 3 horas. Pô, vão ter que fazer de madrugada. Então, é muito comum, pessoal, em banco de dados acontecer isso. Tá vazio, Vitor? Daqui a pouquinho eu dou um help para vocês, pode ser? Então, assim que eu concluir esses comandos iniciais, joia, eu dou um tempo aí, vou ajudando todo mundo aí, vou atendendo aqui no chat. Eu vou separar o auxílio em 2 momentos, pessoal. Nos minutos iniciais eu ajudo vocês aqui via o chat aqui, porque eu já quero deixar processando o vídeo da aula de hoje, tá? E depois eu ajudo vocês ali via WhatsApp ou por e-mail, como vocês preferirem, tá? Parece um X no Create. Beleza, eu dou uma olhadinha daqui a pouquinho, tá, Gabriel? Eu já vou atender todos vocês, pessoal, para eu conseguir já mostrar os comandos e vocês irem exercitando, aí eu vou separar assim, fechou? Daí eu já vou, é até bom, pessoal, que vocês já não saiam executando, como eu citei no início, porque assim vocês conseguem olhar, entender um pouquinho do que eu estou comentando, né, da explicação, e daí depois vocês fazem a prática aí, e daí eu vou ajudando quem for tendo dificuldade e os colegas que já não forem tendo dificuldade, daí já ficam liberados, tá joia? Muito bem, então, como que começa uma estrutura de tabela? Primeiro eu tenho que começar criando uma tabela no banco. Essa tabela que eu for criar, pessoal, ela vai ter algumas características, tá? Campo, nome da tabela e o tipo do dado. Então eu começo assim, create table, vou dar o nome da tabela aqui. Vou seguir o exemplo que eu uso lá no slide de vocês, departamento, tá? Feito isso, pessoal, eu abro e fecho parênteses e já coloco meu ponto e vírgula lá, tá? Só para não esquecer. Essa é a minha estrutura. Aqui eu vou começar criando os meus campos. Então, primeiro, eu sempre começo com os campos de identificação, as chaves ou IDs. Então, ID depth é do tipo inteiro, beleza? Próximo, nome do departamento, depth, é do tipo varchar. Então, varchar, pessoal, é o que aceita caractere, letras e números, né? Comparado ao string lá que a gente estava mexendo. Aqui, eu sempre, se ele é meu último campo, eu não coloco vírgula, tá? Vocês vão ver que ele para de aparecer a mensagem de erro, né? E ali eu coloco a quantidade de posições que o nome do departamento vai ter, nesse caso 20. Vamos colocar lá prédio, baixar de 15, beleza? E aqui, o orçamento vai ser numeric, e aqui vai ser um campo 12,2. Carlos, o que é esse 12,2?
É um campo, é um float, um double, né? Nesse caso numeric, com duas casas decimais. Tem uma série de variações na parte de banco, pessoal, né? Em termos de tipagem de dado. Então aqui eu posso usar money, posso usar o float, double, enfim, o numeric. Eu coloco sempre, eu publico para vocês um dicionário de dados, né? Mas daí os alunos que têm interesse podem consultar ali algumas referências, tá joia? Depois eu publico lá para vocês. E a minha chave primária, tá? Desses campos, qual é a minha chave primária? Lembrando que chave primária é um número ou uma identificação, pode ser texto, que não se repete, então não pode repetir, beleza? Ele tem que ser único, né? Para cada registro. Então, posso usar o nome como chave primária? O que vocês acham? Boa, Jean, não posso. Por quê? Porque existem pessoas com o mesmo nome. Carlos Curetti, que é um pouco improvável, né? Só se lá na Polônia tiver algum parente com o mesmo nome, ou aqui algum irmão desconhecido, vai lá, sacanagem. Meu pai, se escutar, vai ficar bravo, eu não vou compartilhar o vídeo com ele. Então, enfim, mas homônimo pode existir. Então, justamente por isso a gente não usa esse tipo de campo como chave. Então, acho que ali, pessoal, o melhor campo é o ID departamento. Beleza? Então, vamos lá. Primary key, chave primária. E eu coloco o campo que ali eu declarei, ID debit. Essa é a minha chave. Fecho de novo parênteses, coloco sempre a declaração entre parênteses. Não preciso colocar vírgula porque é meu último campo. Vou fazer aqui só para ficar bonitinho. Vou deixar assim. Ok? E vamos executar para ver se deu certo. Como é que eu executo? Não seleciono tudo, senão ele vai executar desde o create table, database, e ele já criou. Se eu desligar meu computador, voltar amanhã, ligar de novo, vai estar criado até onde eu fiz, até onde foi o último commit. Nesse caso, até a database aula vai estar lá. Mas o departamento que eu ainda não criei não estará. Vamos criar. Então, seleciono ele, executo. Aqui embaixo apareceu verdinho, Create Table Departamento, beleza, legal, deu certo, show de bola. E agora, se eu der um refresh aqui, tá lá a tabela, tá lá o departamento, beleza? Essa daqui é a minha estrutura. Se eu vier aqui em colunas, vai aparecer os campos que eu tenho, que são meus atributos. Índice, pessoal, a gente vai ver isso. Então, todas as chaves são índices e o índice ajuda na performance do banco. Então, quando eu tenho lá, por exemplo, 1 milhão de registros na tabela, não é muito. Um SGDB comercial não é muito. Mas, se você faz muita consulta pelo nome, pelo campo nome, e aquela tabela não tem índice, né, ela não cria uma estrutura para agilizar a consulta, que é a função do índice, é um indexador para agilizar o tratamento daquele dado. Quando você faz uma consulta por nome, demora um monte. Só que consulta por nome acontece praticamente em todo o sistema. Então, o índice vai ajudar nisso. Beleza? Chaves estrangeiras, não temos nenhum. E os gatilhos ou triggers também não. Tá? Triggers, views e store procedures eu falo rapidinho no próximo semestre para vocês, tá, pessoal? Então, basicamente essa é a estrutura inicial. E agora, vamos criar mais uma tabela. A próxima tabela vai ter vínculo com essa, que vai ser uma tabela chamada instrutor. Então, só um segundinho. E pronto. Então, vamos lá. Nossa tabela instrutor terá o seguinte. Create. Só uma pergunta de um colega. Excelente pergunta, Jean. Já fez uma pergunta ali. Se eu preciso definir que aquela minha chave
ela é not null ou auto-incremente. Isso eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Ou melhor, vamos explicar já vamos pegar o gancho aí. Então, o que acontece, pessoal? Not null significa que aquele campo não pode receber um valor em branco, não pode ser nulo. Not null, tá? Não é obrigatório definir, mas, logicamente, uma chave, quando eu defino que ela é minha primary key, automaticamente ela já recebe essa estrutura dizendo que é not null, tá? E auto-incremente, pessoal, é um comando que eu passo, que eu digo, toda vez que eu inserir um dado nessa tabela, ele vai receber um número em cima daquele campo. Por exemplo, registro 1 vai receber o código 1, ID 1. Registro 2 vai receber o ID 2. Mas o auto-incremento você configura, ele não precisa incrementar de 1 em 1, você pode colocar para ele incrementar de N em N. Tá? Então, isso você define a regra no teu banco, você consegue configurar. Qual é a vantagem de usar o auto-incremento, pessoal? Porque justamente você não precisa ficar gerenciando que valor aquele campo vai receber, dado que é um valor que você, nem o usuário precisa gerir, nem você. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma chave lá primária chamada CPF. Ela vai ser auto-incremente? Não, porque o meu CPF vai ser o meu, o CPF do colega vai ser o dele. Tá? Agora, matrícula, pessoal, a matrícula de vocês é auto-incremente. Tá? Por exemplo, a minha matrícula é um número depois da matrícula da professora Carol, porque a gente foi contratado juntos, né, a nossa contratação, aí ali a matrícula dela é uma inferior a mim, porque é um número sequencial, beleza? Bacana? Fechou, Jean? Legal? Tirei a dúvida já? Show, obrigado. Então vamos lá. Create table. Agora vamos criar uma tabela chamada instrutor. Abro, fecho nosso parênteses, ponto e vírgula para não esquecer. Começando lá. Primeiro campo, pessoal. Qual que é a recomendação? Como que eu começo os campos? Com qual tipo de campo? Com as identificações, isso aí. Então, ID, inst, tá, de instrutor. Essa anotação, se maiúsculo, minúsculo, as práticas, eu depois vou falar um pouquinho para vocês à frente, mas assim, cada empresa tem o seu padrão. É muito comum você ver as tabelas e a estrutura do banco de dados com todas os caracteres em caixa alta. Então, por exemplo, de instrutor, da tabela instrutor, ok? É muito comum, tá? Bem, vou fazer em caixa baixa aqui só para vocês acompanharem. Então, ID instrutor vai ser do tipo inteiro, ele vai virar minha chave primária. Eu quero que um instrutor pode ter um departamento só. Então, eu estou alotado em um departamento. Então, eu vou colocar aqui ID depth inteiro. Essa vai ser minha chave estrangeira. Lembram lá que eu mostrei para vocês no diagrama na semana passada? Vocês até fizeram lá do exemplo do Uber, o motorista com a corrida, né? Então, aonde naquela corrida eu tenho um motorista. Então, é um caso similar de relacionamento. Só que aqui eu tenho o departamento do instrutor. Então, se eu tenho aqui departamento 100, que é da Centro Politécnico, e o instrutor é o Carlos, de código 200, o ID do departamento do Carlos vai ser o 100. Beleza? O que mais? Nome, underline, instrutor. Tá? Aqui vai ser o nome do instrutor, vou colocar lá varchar de 20. E aqui, not null. Então, na hora que eu inserir esse registro de um instrutor, obrigatoriamente eu tenho que definir qual é o nome daquele instrutor. Não pode ficar em branco, pessoal. Eu tenho que escrever o nome do instrutor. Tá vai? Um salário, numeric, 8,2. E vamos definir as chaves. Então, primary key, id inst, ok? E foreign key, que é a minha chave estrangeira, é o id departamento.
Só que de qual tabela? Então, para eu dizer que esse ID departamento é o mesmo ID departamento dessa tabela, eu digo reference departamento. Prontinho, pessoal. Nossa segunda tabela está estruturada, porém não está criada, não é mesmo? Ah, Carlos, mas por que você disse que é do departamento? Porque eu posso colocar aqui que o nome desse campo é A, e eu posso definir que aqui na foreign key, esse campo A vai receber um outro campo aqui, tá? Só que não é uma boa prática. Por quê? Porque depois você tem que ficar pensando, o campo A dessa tabela é a chave do ID da outra. Dá muito trabalho. Então, usem o mesmo nome para referenciar, que é melhor. Tá ok? Seleciono, executo. Deu erro. Só ver o que é. Não definiu outro campo. Agora foi. Foi justamente o que eu comentei, né, pessoal? Então, esse ID do departamento é dessa tabela que referencia o ID do departamento da tabela departamento, tá? Então, agora, se eu for dar um refresh aqui na minha estrutura, vocês vão notar que vai aparecer a segunda tabela chamada instrutor. E nessa tabela chamada instrutor, eu tenho essas colunas, que são os meus atributos. Eu tenho dois índices, o primary e o ID departamento, que é a minha chave estrangeira, ele também já criou um índice para ele. E na minha chave estrangeira aqui, está lá a chave que é a do instrutor. Esse nome aqui, pessoal, é um nome que ele cria. Depois eu vou mostrar para vocês como vocês criam o que a gente chama de constraint, e você declara qual que é o nome da foreign key que você quer dar, tá? Que é essa chave estrangeira que faz o link de uma tabela com a outra. Joia, pessoal? Legal? Bacana? Muito bom, muito bom. Dúvidas por enquanto? Tranquilos? Deixa eu ir salvando aqui, né? Salvei. Olha. Bem, na hora que vocês começarem a executar, provavelmente vão surgindo as dúvidas, eu vou ter para ajudar. Ah, beleza, Vitor, que bom que conseguiu, tranquilo. Agora, pessoal, existem algumas sintaxes, né? Vocês podem usar o que a gente chama de alter table. E o alter table vai servir para você mudar a estrutura da tabela. Eu vou mostrar um exemplo, depois vocês podem exercitar os demais que eu vou colocar lá no material de vocês. Então, vocês podem usar o alter table para adicionar um campo que faltou, alterar o tipo do campo que vocês querem, excluir um campo, né, um alter table para dropar uma coluna, né, para excluir uma coluna. O mais importante, quando vocês vão fazer uma alteração na estrutura, se você tiver registro dentro da tabela, dificulta ou impede a tua manutenção. Então, por exemplo, se eu tenho 5 registros em departamentos, 5 linhas, 5 dados, 5 departamentos, e tenho 10 instrutores, e eu estou com os índices criados, eu não consigo excluir os departamentos. Por quê? Porque o meu instrutor está vinculado a determinado departamento. Isso, pessoal, é conhecido como integridade referencial, né? Que é justamente para evitar com que você exclua dados que são imprescindíveis para outras tabelas. Você consegue desabilitar isso no banco de dados de vocês? Consegue. Eu não recomendo, porque justamente você exclui um dado, de repente aquele dado é imprescindível para outras estruturas, e aí, meu caro, você tem um problema. Beleza? Joia? Então, vamos lá um exemplo rápido aqui. Alter table, instrutor,
tá? Vamos alterar essa coluna aqui, ó. Salário, ela não é not null. Eu vou dizer que eu quero que quando você cadastrar o nome do instrutor, você tem que informar o salário dele obrigatoriamente. Então, lá, instrutor, alter column, salário, vai ficar do mesmo tipo, numeric 8,2, só que com not null. Qual é o erro? Deixa eu só ver o que está dando aqui. Is not valid at this position. Drop all set. Deixa eu só ver aqui, será que eu mudou alguma sintaxe? Alter table. Dá uma olhadinha rapidinho na documentação, pessoal, o mais quer nessa última versão. Continuo. Alter table, alter table. Tem uma mudança. Então, eu vou mudar aqui o que agora é change. Check salário, salário, porque ainda está dando erro. Deixa eu só fazer o teste, pessoal. Agora foi. Vamos validar se de fato o campo foi alterado, tá? Então aqui teve uma mudança da sintaxe. Como o arquivo vai junto para vocês, já vão saber. O material estava do outro jeito, tá, pessoal? Então aqui um detalhe importante só para vocês verem como que ficou a estrutura. Vocês podem ver visualmente aqui, né? Só dando um atualizar, vindo no instrutor, indo em colunas, né? Ou clicando aqui em cima da coluna, salário, tá? Ou vocês fazendo a seguinte interação aqui, instrutor, botão direito e na opção Table Inspector, tá? Aí vai aparecer aqui colunas e aqui vai aparecer as opções, tá? Ou vocês podem fazer o seguinte, ó, na linha de comando, describe, opa, instrutor. E ao executar, ele mostra aqui a estrutura, beleza? Só que ele não alterou a coluna aqui, ó, continua sendo novo. Vamos dar uma olhadinha lá. Quem sabe faz ao vivo, que nem fala o Faustão, não é verdade, pessoal? Isso aí. Alter table, instrutor, change salário, salário not null. Ele não passou a ser not null. Você tem duas alternativas. Você pode dropar a coluna, né? Eu vou mostrar como que faz, que você já pega uma sintaxe e criar outra, e depois enquanto vocês fazem o exercício, eu vejo a sintaxe certinha aqui para passar para vocês. Então, para dropar, né, vocês vão usar. Antes disso, deixa eu só ver o seguinte. Modify. Não. Executou, vamos ver. Ainda não alterou.
Tá, deixem comigo que eu vou validar, pessoal. De qualquer forma, vamos colocar aqui, ó, alter table, instrutor, drop column, salário, ok? Executei. Vamos ver lá a minha descrição da tabela. Tá lá, excluiu certinho. Tá? Então, excluiu a coluna, de fato. Aí agora eu posso ir lá e adicionar. Alter table, instrutor, add column, salário, numeric, 8,2 e agora sim, not new. Beleza? Executou. Pessoal, na verdade, ele está com algum bugzinho na parte visual aqui, porque agora está como not null, certeza, e aqui ainda não está aparecendo na tabela. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no Inspector, ver se aparece. Vamos dar um refresh. Vou, por via das dúvidas, fazer o nosso querido commit. Commit. Para forçar, executou o commit, né? E vamos ver lá na estrutura se está bonitinho. Aqui, ok, fez o select legal. Atenção. Ó, deu certo. Está com o not null. Vamos ver se era o commit que estava faltando ou era a interface ali que está errada, pessoal. Vou salvar aqui, só para não ter erro. Vamos ver o describe aqui. Ali na interface. O que eu fiz, pessoal? Eu fiz o seguinte, ó. Vocês vão aqui, quando para com o cursor em cima da tabela, tem 3 ícones. Um informação, um para vocês mexerem na estrutura visualmente e o outro para vocês mexerem nos registros. Então, eu venho aqui na estrutura, ó. Aqui ele vai aparecer essa opção. E esse NN, que é essa coluna aqui, significa que o campo é not null. Está lá comprovando que está certinho, está com not null. Beleza? Joia. O que mais? Então, aqui vimos como adicionar colunas, alterar as colunas, né? E excluir as colunas. Vocês podem também, pessoal, alterar o nome da tabela, né? Só dar um alter table, nome da tabela, rename to e a tabela que vocês querem, tá? Vamos fazer aqui, se quiser. Alter table, instrutor, rename to professor. Vamos lá, executou. Vamos atualizar aqui. Apareceu lá que agora é professor, não é instrutor. Tá? Beleza, pessoal. Show. É isso aí. Temos as tabelas criadas. Então, como que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou dar alguns minutos para vocês executarem, beleza? O Change funciona, né, Vitor? Também acho. Tem algum bugzinho ali. Depois eu vou dar uma olhadinha nessa versão nova, que eu não tinha mexido no Workbench. Eu vou compartilhar o arquivo SQL, que eu acabei de trabalhar aqui, que é esse que vocês estão vendo, que tem todas as instruções, tá, pessoal? E vou compartilhar a primeira parte dessa apresentação, tá? Essa apresentação nossa tem algumas partes. Eu vou compartilhar essa primeira parte aqui, para vocês também conseguirem executar. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento da tela. Eu criei lá no segundo bimestre, pessoal, a aula de hoje, uma pastinha. Deixa eu só acertar os materiais aqui. Então, primeira coisa, o arquivo SQL. Bem pequenininho aqui, né, pessoal? Foram só os comandos iniciais aí. Opa, já está visível para vocês. Deixa eu converter a apresentação agora, porque
eu vou criar duas versões. Eu vou criar essa apresentação versão A e a versão B. A versão A é até onde chegamos agora e a versão B é a sequência, tá? Deixa eu só retirar aqui o conteúdo. Ah, e excluir uma tabela, pessoal, né? Drop table, ele exclui a tabela. Tá? Exclui totalmente a tabela. Eu já vou fazer para mostrar para vocês. Deixa eu só... Ah, acabei de compartilhar. Daqui a pouquinho eu já mostro como compartilhar de novo. Então agora, pessoal, vou dar uns minutos para vocês executarem justamente esse passo a passo. Joia? Vou colocar no portal e dado aquela situação que está acontecendo no portal, eu também vou compartilhar via chat aqui com vocês, pessoal. Vamos só converter aqui. Export. PDF. Tá na mão. Vai lá no portal, pessoal. E também aqui no nosso chat. Compartilhando com todo mundo. Vou parar um pouquinho aqui a gravação para seguir nas orientações de vocês. E já volto na gravação e com mais um pedacinho do conteúdo, tá, pessoal? Vou ajudando os colegas agora, podem me chamar via WhatsApp ou por aqui. Vamos lá de novo, pessoal. Então, vamos para a nossa segunda parte da aula, onde agora eu vou ensinar vocês a inserirem alguns registros no banco de dados. Então, o que nós fizemos anteriormente? Nós gravamos ali, nós criamos um arquivo onde tem a estrutura do banco, né? Nosso banco é simples, tem duas tabelas, as duas com as suas chaves primárias e uma delas com a chave estrangeira da primeira tabela, né? Agora, nessa segunda parte, eu vou inserir alguns registros com alguns colegas. Sei que tem alguns colegas aí que creio eu que estão precisando de ajuda, né? Mas fiquem tranquilos que eu vou fazer só essa prévia de inserção de registro e mostrar alguns registros para vocês, tá? Nessa segunda parte. Vou também mostrar alguns comandos de atualização de registros e de exclusão de registros. Aí na próxima aula a gente vai pegar uma parte, pessoal, onde a gente vai começar a aprofundar os comandos. Então, essa é uma aula onde vocês vão ter um overview dos comandos, né? E já praticá-los, entender eles. É bacana que daí vocês tenham tempo aí para estudar, enfim, né? Ajudar a assimilar o conteúdo. Os colegas também que não puderam a participar, se inteirar do assunto. E na aula seguinte, nós fazemos aí essa continuidade, tá? Lembrando um detalhe, pessoal, antes de até retomar o conteúdo mesmo, deixa eu só abrir aqui o cronograma de aula de vocês, né? Eu ia falar no início da aula, acabei esquecendo. Vamos falar agora. Recordando a todos que semana que vem, quinta-feira, é feriado. Portanto, quinta-feira não teremos aula. Quinta-feira é dia 11, né? É dia 11. Portanto, é nosso recesso, tá? Já no dia 25 e no dia 2, né? Desculpe, dia 11 é recesso, dia 18 é aula, tá? No nosso calendário, pessoal, está previsto o trabalho de vocês. Dia 25, a avaliação, dia 2, a substitutiva e dia 9, o resultado final, tá? Eu estou preparando uma avaliação um pouco diferente da anterior, da qual vocês fizeram, postaram no portal, né? Eu estou pensando em duas avaliações, uma onde vocês façam em equipe, outra onde vocês façam individual, tá? Mas isso eu passo o detalhe para vocês na aula que vem, é importante, não faltem a aula que vem. É claro, eu não vou dar o trabalho para vocês assim, né, de bate-pronto. Eu vou passar mais alguns conteúdos,
mas é importante que eu vou dar um espaço na aula que vem para vocês fazerem o trabalho. Eu, por consequência, vou fazer um trabalho bem menor, né, pessoal? Em virtude do nosso tempo aí, né? Para não gerar nenhum prejuízo aí nessa tratativa com vocês. Ao mesmo tempo, eu sei que esse conteúdo do segundo bimestre ficou um pouquinho apertado em virtude desse feriado, mas está bem tranquilo ali para eu trabalhar com vocês e vocês fazerem, sem dúvida, uma boa atuação em sala aí, tanto da avaliação quanto do trabalho. Nesse bimestre, pessoal, é só banco de dados que vai cair no trabalho e na avaliação, tá? Então, fiquem tranquilos. Ah, Carlos, vai cair alguma coisa do Java do bimestre passado? Não. É só o conteúdo desse bimestre mesmo, tá? Bimestre que vem, no início do próximo semestre, aí sim, as duas coisas vão estar juntas, pessoal, é imprescindível que vocês tenham esse conhecimento de ambos, tá? Beleza? Então, só esse recado importante, não falta na próxima aula. Excelente. Feito isso, vocês seguirão agora inserindo registros. Eu vou inserir, por enquanto, o registro em uma única tabela, pessoal, tá? Então, para inserir registro, o que eu preciso? Primeiro, identificar qual é a minha tabela, identificar quais são os campos e, por fim, passar os parâmetros do que eu quero inserir. Por que eu preciso identificar o campo? Porque se aquela tabela não tiver um campo not null, né, que não aceite o valor em branco, eu não preciso popular. Então, à medida que eu não preciso popular um determinado campo, eu não preciso passá-lo como parâmetro. E eu posso, se não entender, não passar um dado para aquele registro. Como que eu começo fazendo inserção? Insert into o nome da tabela, departamento, o nome dos campos, ID, dept, nome, dept, reptil, e orçamento. Beleza? Então, aqui o que eu passei? Os campos. Value, tá? O values, né? Os valores. Vou concatenar aqui para ficar certinho, só para ficar mais próximo um do outro aqui. Então, primeiro eu vou passar o primeiro campo, 1. Como eu não coloquei ele como autoincremente, como eu já expliquei ali para vocês que é o autoincremente, eu tenho que declarar qual é o valor daquele campo. Então, o ID departamento vai receber 1. Nome. Como é um campo varchar, eu tenho que colocar entre aspas simples. Financeiro. Vírgula. Mais um, verde. E, por fim, 5.000, fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá? Vamos inserir esse registro. Inserir, ali embaixo apareceu que deu certinho. Muito bom. Eu vou copiar aqui, pessoal. Vou inserir mais 2 registros para vocês verem. Melhor, vou inserir só mais um. Vou colocar aqui a ID 2, tá? Por que eu não posso inserir a ID 1? Porque a ID é um campo exclusivo. Ele não, além de não poder ser nulo, ele não pode se repetir. Ele é minha chave primária. Então, eu não posso colocar mais um registro como sendo 1. Tem que ser 2. 2. O departamento vai ser departamento de TI. Então, melhor, vamos colocar o DRH, que conseguiu o exemplo lá de sala. O bloco é o vermelho. E o orçamento é de 50.000. Vou salvar. Beleza? Agora, eu vou inserir registros na minha tabela chamada professor. Por que professor? Porque lembre que o último comando eu alterei. Eu alterei de instrutor para professor, o nome da tabela. Está aqui ó, na linha 32, né? Está ali o exemplo na linha 32, inclusive. Então, vamos lá. Insert into professor. Quais são os campos que eu tenho lá? Deixa eu abrir aqui do lado para eu lembrar. Então, eu tenho, primeiro campo, ID, instrutor. Eu tenho também ID, opa, dept, nome, instrutor, salário, velhos.
Vamos lá. Próximo. Quais valores? ID do instrutor, 1. Então, vamos criar um instrutor 1 lá também. ID do departamento. Quais são os dois departamentos que nós temos? Ou ele é do departamento financeiro, ou ele é do departamento de RH. Então, ou ele vai receber o código 1, ou ele vai receber o código 2. Ok? Então, eu vou colocar o código 3. Vamos ver o que vai acontecer. Depois, o nome. Tem que sempre colocar seguindo a mesma sequência. Se você mudar a sequência da ordem aqui de cima, você pode, só que você tem que corresponder com a ordem aqui embaixo. Tá? Nome do instrutor, do financeiro, Maria. Ok? Salário da Maria. Vamos colocar lá que o salário da Maria é 6.000. Ponto e vírgula. Vamos executar. Erro. Qual que é o erro? Para cursor em cima. 2 cliques lá. Opa, esse erro. Essa interface do Workbench é campeã. Ah lá. A foreign key constraint fail. Não, Cristian. Eu fiz insertinho do professor. Só que aqui, ó, na linha 32, eu alterei. Dá uma olhadinha ali na linha 32. Eu alterei o nome de instrutor para professor. Beleza? Por isso, o erro que está dando aqui é porque eu coloquei o código 3. E não existe nenhum ID departamento 3. Existe ID departamento 1 e ID departamento 2. Então, eu vou dizer que a Maria é do departamento financeiro. Lembrando que eu não preciso repetir aqui o dado, que ele é verde, que o orçamento dele é de 5.000, porque a gente já tem a informação. Então, agora vamos executar de novo. Ó. Executar. Uma linha afetada, ficou verde, deu certo. Beleza? Só responder um colega aqui via WhatsApp. Beleza. Dúvida esclarecida. Também. Show. Aqui também não nenhuma dúvida, né? Excelente, pessoal. Muito bom. Agora eu vou inserir mais um dado, tá? Eu vou inserir um dado na tabela professor também, tá? Quem deixou como instrutor, pode inserir insert into instrutor, tá? Só que agora eu vou colocar ele vinculado ao registro 2 da tabela departamento. Vou copiar aqui só para facilitar. E vamos lá. Então, aqui já estão os campos. ID 1, ID 2. Nome. Carlos. 60.000, né? Hã? Já que dá para inserir no registro, né? Vamos colocar o número que a gente quer, né? Ah, um outro detalhe importante. Olha aqui que legal. Carlos Henrique Letsky. Não, acho que ainda precisa de mais. Faz assim, ó. Por que você fez isso, Carlos? Porque no nosso campo, quando a gente criou a tabela, a gente disse que tem 20 caracteres. Eu coloquei a mais aqui, vamos ver o que acontece. Vou tentar inserir. Opa, deu erro. Ó. Data too long from column nome inst at row 1. Então, a linha e o campo está muito longo para o tamanho. Ok? Continua longo. Agora foi. Ah, deixa eu inserir o registro.
Chegou. Bem, vamos consultar os registros aqui, daí a gente já vê. Como que eu consulto, pessoal? Então, hoje eu vou ensinar para vocês 3 comandos de consulta. São os nossos 3 últimos comandos de hoje. Daí vocês vão poder praticar, tá? É importante, pessoal, que vocês façam essa prática, tirem dúvida comigo via WhatsApp ou via chat, justamente porque são os comandos que eu passar, são os comandos da nossa avaliação, beleza? Então é bem importante aí, nossa avaliação vai ser teórico-prática, então é importante que vocês assimilem bem aí o conteúdo, tá, pessoal? E praticando, não tem erro, vocês vão tirar de letra. Então, nosso comando para consulta é o seguinte: select, tá? Asterisco from o nome da tabela. Vamos direto na professora. Ponto e vírgula. Selecione, o asterisco é todos os campos. Eu poderia passar só um campo ou só 2 campos e assim por diante. Já vou mostrar as opções. Então, selecione todos os campos. Todos os campos que existirem nessa tabela, tá, pessoal? Então, executar lá, executou. Olha aqui, ó. Ele só tinha o dado da Maria, tá? Só teve o dado da Maria aqui. Então, por que deu erro no registro anterior? Se eu ler a mensagem de erro, ele deu porque ele chegou a duplicar ali a chave primária para 1. Vocês vão notar aqui, né, pessoal, que eu não executei, eu não alterei aqui o ID. Então, se eu alterar o ID para 2 e executar de novo aqui essa linha de comando, ó, ele vai efetivar a tabela. E se eu for lá consultar, tá lá. Então, agora eu tenho 2 registros. Pode ser um pouquinho pequeno aí, desculpa pelo tamanho da fonte, pessoal, mas está ali, ó. Registro 1, ID 1, Maria, 2, Carlos, tá? Carlos, eu quero consultar, só que eu quero só que mostre a tabela nome, eu não quero mostrar os IDs nem nada. Então, select o campo nome inst from professor. Ponto e vírgula, executei, ele traz o resultado e notem que é só a coluna nome que ele traz. Não mostra o ID, não mostra os outros campos, tá? E agora, select asterisco, ou melhor, ID inst, vírgula, ID depth, vírgula, nome inst. Então, eu só não quero o salário, tá? From professor. Só que agora eu vou dizer o seguinte: eu quero que você traga o registro. Eu vou mostrar os 2 comandos. Eu vou mostrar esse. Vocês vão ver que ele vai trazer as 3 colunas preenchidas, né? Não trouxe o salário. E agora, nesse mesmo comando, eu vou complementar. Eu quero que ele traga where, é uma cláusula, que é um parâmetro, onde o nome do instrutor for igual a Carlos Kuletsky. Então, ele não pode trazer a Maria, que é o primeiro registro que apareceu aqui. Então, vamos selecionar e vamos executar. Vai lá, trouxe só o Carlos. Então, existem várias cláusulas de select, pessoal, com parâmetros, tá? Inclusive para fazer o seguinte: na tabela que ele está relacionado, eu não quero mostrar o código 2, eu quero que mostre qual é o departamento. Isso é o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, hoje, o que nós vimos? Opa, desculpa, tem um chatzinho ali. Vitor, professor, eu me perdi no asterisco. Qual a função dele? O asterisco, você vai notar que aqui eu fiz o asterisco e aqui não, eu passei os campos. O asterisco, ele vai retornar todos os campos da tabela. Então, se tiver 5 campos, 10 campos, ele vai retornar todos, tá? Então, você pode ou usar o asterisco para mostrar todos os campos, ou digitar todos os campos da tabela. Lembrando que essa tabela, professor, nós temos 4 campos: ID do instrutor, do departamento, o nome e o salário.
que é o que apareceu aqui. Se eu não usar o asterisco e passar qual é o campo, ele vai trazer aqui, ó, só aquele campo, e não os outros 3 que eu não digitei. Fechou, Vitor? Ficou claro? Show, que bom. Então, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? Nós aprendemos a criar uma estrutura. Primeiro, criar um banco de dados. Create database. Nós temos que selecionar essa base. Então, se atentem e use o nome do banco. Depois, vocês vão criar a estrutura. Create table e as tabelas. Lembrem dos campos, né? E de como vocês querem os campos, tá? Criamos as chaves, a chave estrangeira, aprendemos a alterar a estrutura da tabela, adicionando e excluindo campos. O commit, como ver a descrição. E aprendemos a inserir registros e também a selecioná-los. Ok? Ah, eu falei que era o último comando, não é não, eu esqueci. Como que eu excluo os registros? Vamos ver lá. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês, tá? Então, primeiro, vamos mudar o nome de um campo só para vocês verem. Então, update é para mudar o registro, tá? O conteúdo da linha, do insert que nós fizemos. Update, vamos aqui no departamento, tá? 7. Aí vamos lá, nome do departamento, eu havia digitado errado. Eu quero que esse campo aqui, ó, o nome do departamento do registro RH, não é RH, né? Até porque o Carlos não é da RH, o Carlos é da engenharia. Então, aqui, engenharia, onde? Nosso where lá. Where ID do departamento for igual a 1. Vamos executar. Executou, deu certo. Vamos agora fazer um select nessa tabela. Asterisco from departamento. O primeiro registro tem que ser financeiro e o segundo tem que ser engenharia. Tá lá, ó. Desculpa, eu inverti, né? Engenharia e RH. Eu coloquei, era para colocar ID 2, acabei colocando 1, mas tá lá, né? Porque eu digitei aqui 7.1, e na verdade era para ser 7.2, mas não tem problema. Beleza, pessoal? Detalhe, esse comando update sem where é perigosíssimo. Por quê? Por quê? Porque eu posso fazer isso. Update, departamento, 7, nome, underline, dept, igual a TI, ponto e vírgula. Se eu não coloquei a cláusula where, pessoal, e aqui vai aparecer o seguinte, ó. You are using safe update mode. Você está usando o modo seguro de atualização. Aqui cortou e está horrível a renderização aqui, pessoal. Responsabilidade aqui. Para atualizar o registro da tabela. O que acontece? Hoje em dia, o MySQL ele vem com modo de segurança. Você pode configurar isso. Depois, os colegas que quiserem, eu passo o passo a passo lá, mas acho que é um properties aqui do SGDB, tá? Você tira isso. Significa que, se eu estou no modo de segurança, eu faço um update sem a cláusula where, ele está dizendo, Carlos, você está com modo de segurança, eu não vou executar esse comando. Desabilite no MySQL que você pode fazer. Por quê? Porque se eu fizer isso, todos os departamentos vão passar a se chamar TI. E isso é um problema, né? Então, isso é um erro bem problemático em virtude de... Imagine se você tem lá nome do aluno e você vai lá e quer alterar o nome de um aluno só na mão, manualmente. Porque a pessoa casou e agora está com o nome do cônjuge, o sobrenome do cônjuge, né? Aí você vai lá e faz esse update, não coloca a cláusula where, os 200 mil alunos que existem vão passar a ter aquele mesmo nome. Isso é grave. E isso acontece.
tá? Tem até uma empresa, pessoal, ela fez o prêmio Update Somewhere, tá? É bem curioso, sempre mostro isso para os alunos. É, deixa eu ver se está aqui fácil. Nossa, será que tiraram do... Eu não acredito que tiraram do Google. Eu tenho a foto salva em algum lugar, eu vou achar. Uma empresa fez uma plaquinha assim, meu primeiro update firmware, porque isso, pessoal, como que resolve? É restauração de banco de dados, né? Restaura o dado. E isso pode ter perda de dado, enfim, é um trabalho, é uma dor de cabeça. E uma empresa fez o meu primeiro update firmware, né? É claro, é para mobilizar e conscientizar as pessoas, só que em vez de é, ter uma penalidade, eles fizeram dessa forma para poder gerar uma consciência. Pessoal, já aconteceu comigo, já aconteceu com colegas do trabalho. Eu enfrentei isso há não muito tempo. Por quê? Porque uma coisa é você ter um where naquela tabela. Só que, via de regra, você começa a ter tantas cláusulas, pessoal, de atualização, porque você tem mais de uma relação. Então, você começa com um monte de opções, pessoal. Entendeu? E essa quantidade enorme de opções gera justamente isso. Por isso que aparece essa cláusula de segurança. Oh, desculpe. Acabei descompartilhando aqui, pessoal. Deixa eu só compartilhar de novo aqui que eu cliquei no botão errado. Por isso que aparece essa cláusula de segurança aqui, justamente para dizer, ó, não faça esse update sem passar o where. Se eu passar o where, ID igual a 2, executou, funcionou. Se eu fizer o meu select, vai estar lá, engenharia e TI. Beleza? É... Pessoal, eu acho que a gente está em mais uns minutinhos, ó. Eu vou um pouquinho mais para frente aqui, tem mais poucos comandos, assim eu já fecho todo esse slide aqui com vocês, eu não tinha me atentado ao horário. A gente tem uns minutinhos aqui, deixa eu só responder aqui alguns erros, alguns colegas. Vamos ver. Beleza. Gabriel, está dando erro ali no print que você me mandou, meu caro, porque na linha 42 tem um ponto e vírgula no final, né? Então, quando você usa a instrução, você só coloca no final da linha. Então, só no final da 43. Tira o ponto e vírgula da 42 que vai rodar certinho. Então, vocês podem até notar aqui, a pergunta do colega é bem pertinente a todos, ó. Vocês vão notar aqui, ó, pessoal, que eu só dei ponto e vírgula no final da instrução, porque eu quebrei aqui, eu concatenei só para poder ficar mais fácil, tá? Mas isso daqui é a mesma linha. Então, o interpretador aqui sabe que eu estou me referindo a esse comando como sendo uma única linha. Deixa eu mostrar os demais comandos aqui, pessoal, que ele já fica com todo o slide aqui. Vamos deletar uma linha. Só que eu vou deletar o quê? Da tabela professor. Então, delete from professor where id inst, porque eu renomeei, é igual a 1. Então, ele vai excluir o primeiro registro. Excluiu, vou pegar o meu select que já existe, vou executar, está lá só com o segundo registro. Então, a Maria, eu excluí do banco. Excluiu. Tá? Se você deu o commit, já foi. Se você não deu o commit, lá na frente, no próximo mês, eu vou mostrar o rollback que você consegue recuperar. Tá? Mas é bem delicado isso para bancos grandes, enfim. Daí lá, quando vocês passarem por essa parte inicial, eu falo um pouquinho mais a respeito. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui esse select, só que eu quero ordenar ele.
Então, esse select que eu fiz aqui, ó, do departamento, cadê o select departamento? Ah, não fiz select departamento, então vou fazer. Select asterisco from departamento, where o nome do departamento é igual a TI. Tá? Então, aqui o que eu estou fazendo? Estou colocando uma cláusula. Né? Apareceu lá a TI. Agora, eu quero o seguinte. Select asterisco from departamento. Né? Ele vai ordenar por ID. Primeiro ID 1, depois ID 2. Então, aqui já está na ordem, né? Se eu colocar em ordem alfabética o campo nome, ele já está na ordem, porque é engenharia e TI. Mas eu tenho essa cláusula, chamada de order by. Então, aqui, pessoal, eu posso usar o order by e colocar qualquer campo. Tá? Pode ser ID dept, né? Ou pode ser o nome. Vamos colocar o nome. Vamos colocar os dois. ID dept. Vou executar para vocês verem. Já está na ordem. Né? E eu posso fazer ele também decrescente. Então, coloco ele, no final coloco desk. Aí ele fica decrescente lá. O meu comando começou no 2 e foi para o 1. Tá? Vou copiar esses dois, vamos fazer a mesma coisa agora para o campo nome dept. Copiar aqui para ficar mais fácil. Posso selecionar os dois comandos, lembra que eu falei? Ele vai executar só os dois. Na hora que eu executo, pessoal, aqui vocês vão ver que ele vai ter duas, ó. A primeira execução e a segunda. Beleza? Então ele aparece ali para vocês. Show, né? Muito bom. Vocês também têm uma cláusula chamada like, pessoal. Então o like no select, ele serve para você pesquisar trecho ou parte de um conteúdo dentro de um campo. Essa query, pessoal, do like, ela é bem pesadinha, porque quando você faz um like, ele vai considerar o prefixo, o sufixo ou o conteúdo do meio, depende de como você faz a sintaxe. E ela sobrecarrega, ela não é uma query rápida. Se vocês olharem aqui, ó, as nossas queries de select, ó, aqui aparece a duração. Ó. Olha a quantidade de milésimos de segundo. Quando vocês fazerem um like, vocês vão notar que o tempo de execução é bem diferente. Então, select, eu vou pegar o nome do instrutor Carlos lá. Como tem um registro só, vocês vão ver que é rápido, mas começa a já dar diferença, tá? Select, asterisco from professor, né? Where nome inst like, eu não coloco igual, eu uso o sinal de porcentagem, né? Se eu colocar no início, significa que ele vai procurar tudo que começar, o que tiver no meio da palavra cura e Kuretsky. Não ficou bom, né? Vamos fazer assim. Cura melhor, né? Aqui, tudo que começar com o campo Kuretsky, beleza? E aqui tudo o que acabar com Curé. Ok? Vou executar. Por que deu erro? Check. Is not a valid disposition
for the server version. Ah, mudaram. Aí, ó. With. Vamos ver aqui. Like is not valid at for the server version. Vamos lá no nosso querido stack. Voltando aqui. Deixa eu ver aqui um exemplo com like, pessoal. Porque a sintaxe está correta. O que mudou? Vamos lá. Like. Nossa, não abri o chat de vocês depois que a gente voltou. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Ah, não teve perguntas. Que bom. Não teve. Acho que é uma pergunta antiga. Nicolas, eu respondi a pergunta que você fez. Me desculpe ali. Ah, respondi. Ótimo, obrigado. Select asterisco from professor com like. Está certíssimo. O que mudou nessa versão? Ah, acho que provavelmente agora tem colocando parênteses aqui. Ó, eu tirei ali, não deve demonstrar nada. Não, continua com erro. Aqui. Pessoal, eu vou conferir aqui no like o que deu de errado, tá? Só um segundinho. Vou consultar o manual do MySQL. No Stack Overflow está aparecendo o exemplo, está aparecendo outro exemplo da resposta genérica, mas certeza absoluta que é assim a query. Até porque eu tenho ela funcionando em alguns aplicativos. Deve ser de fato a versão aqui. Deixa eu declarar aqui só alguma coluna para ver o que aparece. Nome, underline, inst. Apareceu ali. Podem ficar tranquilos que depois eu confirmo e passo para vocês, tá, pessoal? Só vou seguir aqui nos exemplos, só para vocês não ficarem aguardando essa pesquisa.
Beleza? Próximo comando. Vocês podem usar também, pessoal, o between, tá? Select asterisco from professor, where salário between, não lembro quanto que a gente tinha, quanto eu tinha incluso, acho que era 6.000 e 60.000, né? Então vamos colocar lá. Pois é, João. Ele funcionou justamente por causa da versão. Eu tenho certeza que a sintaxe está correta. Tá? É alguma coisa dessa versão aqui, mas eu vou descobrir. Ah, Lê. Claro, né? O pessoal, cometi um erro simplesão. Obrigado. Eu esqueci das play simples, né? Eu tenho que colocar as play simples aqui. Pô, João. Na próxima aula presencial nossa aí, o ouro branco está garantido. Select, então tá lá, ó. Então, o que eu fiz, pessoal? Ó, se eu colocar, faltou as aspas simples, né? Se eu colocar as porcentagens aqui no início e o fim, ele vai pegar qualquer conteúdo daquele campo, no caso o nome do instrutor, que tenha esse terminador. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, ele, no meio do campo, tem que ter KURE. Se eu colocar TZKI, e tirar a porcentagem do final, então ele vai retornar o dado. Por quê? Porque ele pode ter qualquer coisa na frente. Então, essa porcentagem representa que qualquer coisa que começar ali, naquele campo, ele pode retornar. Mas o final, obrigatoriamente, tem que acabar com TZKI. Então, assim, pessoal, esse campo serve muito assim, eu tenho um campo de texto, quero pesquisar uma frase, uma palavra. Não é muito usual, como eu falei, mas existe, tá? E eu cometi aqui a gafe aqui que eu esqueci as coisas simples, estava direto. Valeu, João. O próximo é o between. Então, select asterisco from professor, where salário between de 6.000, então vamos colocar aqui de 5.000.00 and 7.000. Então, pega informações do salário, ok? Beleza? Que mais? Tem o between. Você pode usar o where com sinal de maior ou igual, menor ou igual também. E o último comando, você pode fazer alguma query onde o campo é nulo, tá? Eu vou fazer aqui, a gente não tem nenhum campo, mas só para vocês ficarem, select nome from instrutor, where salário igual, significa se tiver alguém com o campo salário em branco, traga informação. Como a gente colocou ele como obrigatório, né? Ele vai dar o erro, inclusive aqui, na verdade aqui é professor, o campo é not null, né? Então ele não vai trazer nada, né? Beleza, não vai trazer nada porque o campo era not null. Beleza, beleza? Joia? Pessoal, eram esses comandos aí, tá? Acho que eu não esqueci de nenhum. Eu deletei o registro, então foram todos. Assim vocês já ficam daí com o SQL, com essa aula completa. Eu vou postar essa nova versão do SQL aqui, pessoal, até sobrescrevendo a versão anterior. Deixa eu tirar o compartilhamento. Vou excluir ele. Eu já posto
a outra parte da apresentação. Está aqui. Opa, está aqui. Foi. Deixa eu converter aqui também, pessoal. Vou gerar o PDF, eu também já vou passar no chat aqui para vocês o PDF. Vou passar para vocês aqui também a query em PDF. Em PDF não, no .sql, né? Assim vocês conseguem usar também na aula de vocês, para exercício, para estudo. Esse vem para cá. E esse nosso amigo aqui, que é a aula B, eu vou mandar aqui para vocês no chat, para todos. E vou mandar também o arquivo SQL atualizado aqui para todos. Pessoal, ficaria à disposição aí via WhatsApp e e-mail para tirar as dúvidas dos colegas. Eu vou encerrar a sessão aqui do vídeo, né, para conseguir fazer o processamento da geração do vídeo para vocês, para postar no portal. E vou atendendo aí o restinho da aula, os colegas, e quem precisar aí também no suporte mais à frente também eu vou ficar à disposição, tá? Tanto por e-mail quanto WhatsApp, e se precisarem eu vou ficar à disposição de todos. Beleza? Alguma dúvida por aqui, pessoal? Compartilhem comigo como que foi a experiência da aula de hoje, se gostaram, antes da gente encerrar. Eu, propriamente, pessoal, adoro a parte prática do banco de dados, tá? Eu acho bem produtivo, acho bem legal. Eu gosto muito também de banco, né? Alguns colegas pediram uns exercícios, pessoal. Eu vou passar um exercício aqui no vídeo mesmo. É bacana para vocês fixarem. O exercício é o seguinte: vocês vão pegar o diagrama que vocês fizeram da aula passada e vão criar a tabela e vão popular ela. Vão criar o banco e popular. É um ótimo exercício. Vocês vão olhar o diagrama que vocês fizeram de estrutura e vocês vão dar lá os create tables, os inserts, os selects. E daí, na próxima aula, eu vou dar um espaço ali, alguns minutos iniciais, para corrigir os exercícios, tá? Eu acho que fica show de bola esse exercício, pessoal, é bem legal para vocês fixarem o conteúdo, vocês vão, sem dúvida, gostar bastante. E vocês sabendo implementar o diagrama, nossa, é meio caminho andado aí, tá? Claro, se precisarem de ajuda, podem me contactar. Em WhatsApp, pessoal, durante o horário comercial é um pouco complicado também, dependendo se eu tenho aula à noite, então o tempo de resposta é mais longo. Por e-mail, pessoal, com certeza fica mais fácil aí, mas me contactem da forma que vocês preferirem, tá? Estou à disposição por ambos os canais, né? É um exercício muito bom, pessoal, é um exercício que é bem produtivo, tá? Só responder aqui. Respondeu o Gabriel. Beleza, respondi todos. E aí, pessoal, feedbacks da aula, por gentileza, fique à vontade. CPF, excelente pergunta, Fernando. Eu já vi utilizarem como inteiro e já vi utilizarem como varchar. Pontos positivos e pontos negativos, tá? O varchar, você consegue definir os zeros que antecedem. Meu CPF começa com zero. Então, né? Então ele não teria os 11 caracteres, né? Como ele começa com zero, ele ficaria com 10, por exemplo. Então, tem várias pessoas que usam varchar por causa disso, para incrementar o prefixo.
Porém, consulta de varchar, ele é performático no banco, mas não tanto quanto o inteiro. Até por isso que quando a gente cria um ID, a gente cria com o inteiro, né? Porque a indexação é melhor perante o banco de dados para grande volume de dados. Tá? Então já aconteceu comigo, de eu pegar lá uma coluna no banco, que mais uma vez já em sistema, converter ela para inteiro, que era mais fácil fazer algum processamento, alguma coisa que eu queria. Tá? Mas vocês vão ver as duas situações. Recomendação e melhor prática, usem via de regra varchar. Eu vejo mais varchar do que inteiro aí no mercado, tá, pessoal? E aí são os prós e contras. Respondi, Fernando? Show? Então, pessoal, só para fechar, feedback ou dúvidas, né? Vamos lá, um minutinho, fiquem à vontade. Se quiserem falar via áudio também, câmera, ou via chat. Espero que tenham gostado, pessoal. Agradeço os feedbacks, alguns colegas mandaram no privado aí. Agradeço. Que bom que gostaram, muito bom. Legal, show. Show de bola, pessoal. Então, vamos aquecer aí. Com certeza vai ser ótima aí a nossa próxima aula, véspera de avaliação. Beleza? Avisem os colegas. Não faltem. E lembrem, quinta-feira é feriado. Quinta-feira, pessoal, se quiserem aproveitar aí, fazer os exercícios, compartilhar por e-mail, eu vou estar atendendo, tranquilo. A gente pode bater um papo. Show? Pessoal, permaneça à disposição ali via e-mail, via WhatsApp, podem ir chamando, a gente vai conversando. Dúvidas, é só acionar. Isso aí, Lucas. Para executar o código, seleciona o que você quer executar, o trecho que você quer que execute. Tem um ícone lá, que é um raio, né? Aquele ícone de raio é para executar. Beleza? Só clicar nele que ele executa. Show? Vou concluir a gravação aqui, pessoal.